Boa noite, meu nome é Ronaldo Lima, eu sou instrutor de eletroeletrônica do Senai e hoje nós vamos estudar um pouco sobre dimensionamento de cabos e condutores para comandos eletroeletrônicos. Vamos estudar dimensionamento de condutores em função da queda de tensão e da distância do motor trifásico à fonte geradora de energia. Vamos lá então? Nessa altura do curso, eu imagino que todos aqui saibam fazer algum tipo de comando elétrico para acionamento de máquinas. Mais importante lembrar que uma coisa é montar um comando para acionar uma máquina de 1 cavalo. Outra coisa muito diferente é montar um comando para acionar um motor de 10 cavalos. Tá? Agora, outra coisa mais diferente ainda é acionar um motor de 10 cavalos que esteja distante da força. Qual motor utilizar? Conjugado de partida, alto, normal ou baixo? Qual bitório empregar para os condutores? Qual contactura usar? Qual faixa de sobrecarga empregar nos circuitos de proteção elétrica? E finalmente, qual o tipo de acionamento é mais adequado? Será que você está preparado para isso? Em primeiro lugar, é preciso dominar as informações contidas nas especificações das máquinas. O segundo passo é fazer um levantamento apurado sobre as condições de operação da máquina que se pretende instalar, ou seja, regime de funcionamento, número de partidas, condições ambientais, inércia da carga, distância do circuito de força, tensão disponível na rede, etc, etc, etc. Antes de entrarmos no âmbito do dimensionamento, faremos um pouco de teoria sobre a resistência elétrica dos condutores. Por princípio, todo metal tem uma resistividade que é uma característica do material usado na composição do condutor de resistirem à passagem da corrente elétrica. Aqui nessa tabela nós temos a resistividade de alguns metais mais utilizados na indústria eletroeletrônica. A prata, 0,016 ohms por metro. Cobre, que é muito utilizado nos condutores elétricos. Acho que 90% dos condutores que é utilizado no mundo inteiro são de cobre. 0,017 ohms por metro. Alumínio, 0,022 ohms por metro. Ouro, 0,24 ohms por metro. E tungstênio, que é o material de que é feito o filamento de lâmpadas incandescentes, 0,055 ohms por metro. Então se enganou as pessoas que achavam que o tungstênio era o condutor perfeito. E o ouro? Né? O ouro não é melhor condutor do que o cobre. Entretanto, ele é mais resistente à oxidação do que o cobre. Portanto, o ouro é muito empregado em superfícies de contato, né? Placas de computadores, slots de câmeras. Né? Então, esses materiais são banhados a ouro porque eles são resistentes à oxidação. E a oxidação nesses contatos pode dificultar a passagem de dados. É só por isso. Para se convencionar a resistividade do cobre, por exemplo, cientistas pegaram um pedaço de fio de cobre de 1 metro de comprimento por 1 milímetro quadrado de seção transversal e com 1 ohmímetro de precisão obtiveram uma leitura de 0,017 ohms. Disse então que a resistividade do cobre puro é de 0,017 ohms por metro. Seguindo o mesmo raciocínio, temos que a resistência equivalente de 100 metros de um condutor de cobre de 1 milímetro quadrado de seção transversal, tá? É de 0,17 ohms. 100 metros de um condutor de cobre de 4 milímetros de seção transversal é de 0,42 ohms. Note que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Ou seja, quanto mais grosso for, menor é a sua resistência. Porém, a resistividade de um metal varia muito com a temperatura. Quanto mais quente, maior a sua resistividade.
Nos condutores é totalmente indesejável que haja o efeito Joule, que nada mais é do que o aquecimento produzido pela passagem da corrente, aumentando a resistência e provocando a diminuição da tensão disponível para a carga, já que parte dessa tensão é dissipada em forma de calor. Pela queda de tensão, pode-se usar as fórmulas a seguir, que fornecem a bitola em função da corrente e da distância. Lembrando que a queda de tensão máxima admissível para cargas indutivas é de 4 a 5% final. Para o sistema trifásico, nós temos que S é igual a raiz de 3 vezes I vezes L dividido por 58 vezes U, onde S é a bitola em milímetros quadrados, I, corrente em amperes, U, queda de tensão absoluta em volts, L, distância ao gerador em metros, e 58 é uma constante para a resistividade do cobre. Já para sistemas monofásicos, nós temos que S é igual a 2 vezes I vezes L sobre 58 vezes U, onde S é a bitola em milímetros quadrados, I, a corrente em amperes, U, queda de tensão absoluta em volts, L, a distância do gerador em metros, e 58 é a resistividade do cobre. Para calcular a corrente nominal de um motor trifásico, a fórmula é a seguinte: I é igual a 736 vezes CV dividido por raiz de 3 vezes tensão vezes rendimento do motor vezes o cosseno de φ, que é o fator de potência, onde CV é a quantidade de cavalos, I é a corrente nominal em amperes, V é a tensão nominal do motor entre fase e fase, tá? Em volts, N é o rendimento do motor e cosseno de φ é o fator de potência do motor. Situação problema número 1. Um motor trifásico de 6 terminais que funciona em 220 ou em 380 volts, de 5 cavalos, é instalado a 120 metros de uma subestação de força, que fornece 220 volts entre fase e fase. Considerando que o nosso rendimento é de 87% e o cosseno de φ, que é o fator de potência, é 0,85, calcule então a corrente nominal, sabendo que sua corrente de pico é 9, tá? E P sobre N é igual a 9. Calcule a bitola do cabo para a partida direta e estrela triângulo, ambas para uma queda de tensão de no máximo 4% da tensão nominal do motor. Faça um relatório comparando o melhor custo-benefício entre os dois métodos. Dica: primeiro, encontre IN com base nas informações acima. Segundo, para encontrar a seção do condutor, não esqueça que o sistema estrela-triângulo reduz o pico de corrente de partida em 1/3. Então, se você jogar essas informações dos dados do nosso motor na fórmula da corrente nominal, nós vamos ter o seguinte cálculo: IN é igual a 5 cavalos vezes 736, então 5 vezes 736, porque 1 cavalo é igual a 736 watts, então 5 cavalos é igual a 5 vezes 736, dividido por raiz de 3 vezes a tensão nominal do motor, que é 220 volts entre fase e fase, vezes o rendimento, que é 87%, vezes o fator de potência, que é 0,85. Então nós temos que a corrente nominal desse motor é 13,07 amperes. Então, como nós já achamos aqui a nossa corrente nominal, que é 13,07, tá? Lembrando que isso aí é a corrente do motor
fechado em 220 volts. É a corrente nominal dele. O que é corrente nominal? É a corrente quando o motor está em pleno funcionamento, ou seja, quando ele está com 100% da sua carga no eixo. Isso é corrente nominal, que não é a mesma coisa que corrente de pico, tá? Pois a corrente de pico é quando o motor está inerte e parte. Nesse momento você vai ter um pico de corrente. No caso desse motor, o IP sobre N dele é 9, portanto é corrente nominal vezes 9, que dá 117 amperes. Não é pouca amperagem se você partir esse motor de forma direta, né? Mas como é um motor de 5 cavalos, é possível você partir esse motor de forma direta. Só não dá para partir motores acima de 7,5, mas até 5 é possível. Existe uma dúvida muito comum que muitos alunos me perguntam, que é o seguinte: quando se faz dimensionamento de condutores, você vai fazer isso pela corrente de pico ou pela corrente nominal? É o seguinte, esse assunto é um meio delicado, tá? A literatura, você vai encontrar, a maioria dos autores fazem pela corrente nominal, né? E outros fazem pela corrente de pico, mas é minoria, né? O problema de fazer pela corrente de pico é só o custo, né? Claro que se você pudesse colocar supercondutores seria melhor, mas aí você tem um custo alto. Agora não vejo necessidade de fazer dimensionamento de condutores quando você usa inversores de frequência, que não tem corrente de pico quando você usa inversor, e nem com partidas indiretas, estrela triângulo e partida compensadora. Não precisa fazer pela corrente de pico. Agora se você parte um motor de 7,5, né, partida direta, eu não consigo imaginar você fazendo isso por corrente nominal, principalmente se o motor tiver um número de partida muito alto, né? Tipo várias partidas por dia, ou várias partidas por hora, né? Você parte o motor a todo instante, principalmente se esse motor estiver longe da fonte geradora de energia, né? O que vai acontecer? Se você calcula o cabo pela corrente nominal, no momento em que você partir esse motor, né, e dependendo do conjugado desse partido desse motor, a corrente de pico pode ser 12 vezes a corrente nominal. Aí nesse momento vai haver uma queda de tensão, né? E automaticamente o motor vai solicitar mais corrente ainda da rede. E o cabo não vai suportar, né? Vai haver um efeito cascata, vai solicitar corrente, vai haver aquecimento no condutor, né? E pode vir até derreter esse cabo. Então, partida direta, corrente de pico. Partidas indiretas, corrente nominal. Então, S é igual raiz de 3 vezes a corrente de pico, que é 117 amperes, vezes a distância do cabo, dividido por 58, que é uma constante da fórmula, vezes a queda de tensão, né? Então 4% de 220 dá 8,8, considerando aqui uma queda de tensão máxima de 4%. Então nós chegamos aqui à conclusão que vamos precisar de um cabo de 47,84 milímetros de seção transversal. Então, vamos arredondar esse cabo aí para 50, que é um cabo comercialmente existente. Nós vimos aqui nessa aula que os condutores, quando em partida direta, são dimensionados pela corrente de pico, e quando em qualquer sistema de partida indireta, pela corrente nominal. Só lembrando que nós utilizamos essa calculadora, né, Casio FX82MS, que é a melhor do mundo, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado.